graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Luciana Gomes da Silva e eu sou autora desses livros aqui, 5 livros pela Upbooks, tá bom? Hoje o assunto é um pouquinho extenso, então eu vou dividir em partes. Vem comigo e essa é a parte número 1, onde nós vamos falar sobre João capítulo 4, recontando a história da mulher samaritana pelas lentes do Antigo Testamento, e vamos caminhando, vamos recontando essa história aí para vocês. Então é sempre bom nós lermos as histórias bíblicas, mas termos alguns parâmetros estes que são válidos. Eu digo arqueologia bíblica. Quando eu falo de parâmetros, eu falo da tradição judaica. Como assim? Como conhecer a tradição judaica? Nós temos o Talmud, temos o Midrash, temos vários outros livros que falam desta tradição judaica. João capítulo 4 traz para nós o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, ele em seu ministério, ele estava crescendo, ele estava ali na região da Galileia fazendo a sua obra, curando, ensinando por parábolas, então ele decidiu ir por Samaria. Jesus decidiu ir por Samaria, tá aí o versículo dizendo esse relato para nós. Qual a importância deste evento? Qual a importância de ir por Samaria? Vamos começar aqui com arqueologia bíblica, para a gente entender por que Jesus ele vai por Samaria. As terras samaritanas estavam bem no meio da Judéia e da Galileia, tá aí o mapa, tá? Nas terras dadas às tribos de Manassés e de Efraim, que são os filhos de José. As tribos de Manassés e Efraim herdaram essa parte aí, e aqui está Samaria no mapa. Então, por que Jesus ele resolveu passar por Samaria? E o autor, que é João, ele enfatizou esse fato, passar por Samaria. Circundar a região era comum, senão não precisava dizer que ele precisava passar. O conflito existente entre samaritanos e os seus vizinhos ali era uma coisa meio tensa. Podemos dizer assim como um conflito que está hoje ali na Palestina. Eles não se davam bem, os samaritanos e os judeus ali dessas outras regiões, das outras tribos. Exatamente as 2 tribos do sul não se davam muito bem com as 10 tribos do norte. Ao longo desse estudo nós vamos explicar por quê e qual foi a função de Jesus. A função de Jesus conversando com essa mulher no poço. Da Galileia até Jerusalém estima-se 3 dias de viagem, passando por Samaria. E passando ao largo, passando perto de Samaria, eram 6 dias de viagem. Onde eu tirei esse dado aqui para você. Para você que tem o livro do Flávio Josefo em casa, você procura por Vida 269. Desviar-se de Samaria significava cruzar o Jordão 2 vezes. Eles tinham que passar o Jordão e circundar. E Josefos também, tá a referência aqui, tá? Antiguidades 20, 118 e Guerra 2232, você encontra lá, ó. Era um caminho perigoso e cheio de conflitos, por isso que eles não passavam por lá. Tá aqui os 2 textos do Flávio Josefo, que é um historiador. Se você não conhece esses livros, pesquise, faça aí suas pesquisas, você vai encontrar também para vender em português o Flávio Josefo. Jesus não disse as razões, mas ele disse que eu preciso ir por Samaria. Era um caminho incomum,
devido aos muitos conflitos daqueles dois povos, tá? Um conflito muito grande entre eles. Então Jesus, quando ele veio trazer paz entre Deus e o homem, mas ele também veio trazer paz entre israelitas de Samaria e israelitas da Judéia. Quando nós falamos de Samaria, nós esquecemos que eles eram também parte de Israel ali do norte, tá? Eles continuavam sendo hebreus, eles continuavam sendo o povo de Deus. Os samaritanos, eles se autodenominavam Shumrim, que significa os guardadores. A referência judaica os chamava de Cutim, que é por causa de 2 Reis 17, 24. Ou Cutitas. Eles se autodenominavam, os samaritanos, de Shumrim. Os guardadores. Guardadores de quê? O que esse povo samaritano tinha ali escondido em sua tradição que nós não sabemos, que a Bíblia ela não apresenta assim tão claramente para nós. Eles eram guardadores dos modos antigos, da fé ancestral, da fé que Abraão tinha, isso mesmo. Eles eram guardadores da fé. Eles eram contra o farisaísmo que existia em Jerusalém. Eles eram contra as classes religiosas que trouxeram tantas tradições e acréscimos ali em Israel. Os fariseus, eles colocam as regras, eles dizem que essas regras são uma cerca em volta da lei. Então, imagine aí a imagem, vou colocar para você, aqui está a lei. E em volta tem as cercas, ou seja, você quebra a cerca, mas você não quebra a lei. Para você quebrar a lei, você tem que quebrar muitas cercas. E essas cercas, que são os ensinamentos orais, esses ensinamentos protegiam a lei de ser quebrada. Os samaritanos, eles eram guardiões da tradição antiga. Eles não tinham o Talmud, eles não seguiam a tradição judaica. Então eles eram guardadores da promessa da aliança dada a Abraão. 4 pilares faziam ali a fé dos samaritanos. O primeiro deles é um só Deus, Jeová. Um só profeta, Moisés. E um só lugar de adoração, que é o Monte Gerizim, por causa de Deuteronômio 27, 12. E um só livro, que é a Torá, ou o Pentateuco, como nós conhecemos na teologia, ou, se você não conhece esses dois termos, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles eram guardadores desta fé, porque a partir do momento que você começar a ler os outros livros, você vai perceber que tem muita coisa relacionada a como Davi chegou no trono, Davi no trono. E quando nós falamos de Davi, da descendência de Davi, de tudo isso, nós estamos falando de Reino do Sul, onde fica Jerusalém, tá bom? Vamos chegar lá, assista todas as aulas que no finalzinho você vai entender. Qualquer dúvida, pode me enviar um e-mail, deixar aqui nos comentários também. Eu faço o possível para responder aquilo que eu consigo responder, tá bom? Não se esqueça também de deixar o seu like aqui e vamos continuando, tá? É importante para nós. Os israelitas do sul, eles concordavam em 2 pontos. Eles concordavam que sim, um só Deus, e que sim, tem um livro aí que é santo, que é a Torá, mas eles discordavam que existia só um profeta. Tem Jeremias, tem Isaías, tem o próprio Davi, e discordavam do lugar da adoração, que não seria o Monte Gerizim, mas o Monte Sião. Mais à frente eu passo para vocês o versículo ali do Monte Sião como centro da adoração. Muitos desses versículos você vai encontrar em um livro de Salmos.
Então os samaritanos argumentavam que os profetas históricos e poéticos davam suporte a Jerusalém e à dinastia de Jerusalém, a dinastia davídica, vamos dizer assim. As 10 tribos do norte, elas e as 2 tribos do sul. Que é isso? Que tribos é essa que eu estou falando? Está aqui o mapa. Israel, quando Davi chega para reinar, ele já estava unificado com o primeiro rei de Israel, que foi Saul, estava unificado com Davi, eles reinavam as 12 tribos, todos os dois. Veio Salomão, reinou também as 12 tribos, as tribos do norte e as tribos do sul, e houve um conflito, está aqui o versículo para você se nunca leu, entre os 2 filhos de Salomão. Os 2 filhos de Salomão fizeram toda essa discordância aí e separaram essas tribos. Aqui o versículo para você. Leia aí, faz muito bem você ler as histórias e entender. Então, os filhos de Salomão dividiram o reino. Quando eu digo reino do sul e reino do norte, aconteceu nessa divisão aí. Já os reinos foram divididos, cada um teve o seu rei, e assim foi só acontecendo divisões e conflitos, exílio, e enfim. Quando Jesus vem, ele vem para unificar o reino de Israel. É muito importante entendermos essa palavra. Jesus veio para unificar Israel. Esdras, capítulo 4, 1 e 2, adversários de Judá. Verso 2, adoraremos o vosso Deus. E verso 3, não, sozinho nós edificaremos. Que é isso? Quando o povo estava voltando do exílio, os samaritanos resolveram dar ali uma mãozinha. Diziam que eles eram adversários do reino do sul, que é Judá. Existia uma desunião visível entre esses povos. 2 Crônicas 31 até 31, versículo 6. Nem todos do reino do norte foi exilado. Tá? Quando fala assim, foi exilado, foi limpado tudo. Não. Nem todos do reino do norte foi exilado. Ficaram e preservaram a sua fé, que é aquela fé que eu falei, que é a fé de Abraão. O rei manda juntar os povos para celebrar as festas, mas eles não davam crédito, o povo de Samaria. Verso 11, somente o sul, o reino do sul compareceu e o reino do norte não. Qual tipo de pessoa populou então a região da Samaria? Somente aqueles exilados que ficaram? Não. 3 tipos de pessoas podem ser identificados aqui facilmente, e se a gente pensar um pouquinho, a gente vai entender. Primeiro grupo, os descendentes das tribos do norte. Está aqui a lista das tribos do norte. Essas tribos se desmembraram das 2 tribos aqui de baixo, que formaram o reino de Judá. E as 10 tribos se chamavam o reino de Israel. Os imigrantes vindos da Síria. O rei da Síria que levou esse povo exilado trouxe imigrantes para ajudar a popular a terra, porque uma terra vazia nós sabemos que vira deserto. E eles tomaram Israel para si, mas não para virar um deserto. Eles queriam que a terra continuasse, frutificasse e desse renda, né? Então eles trouxeram alguns imigrantes e deram ali algumas terras para eles, para que eles populassem a região. E a combinação desses 2 povos também. Então temos os próprios descendentes de Israel, das 10 tribos, temos os imigrantes e temos os filhos dessa mistura. No mínimo esses 3 povos estavam populando a região ali. Eu fico por aqui hoje, estamos dando somente uma introdução. No final, no último vídeo, eu vou dar a referência de qual livro que eu estou tirando esse estudo, que eu quero indicar para vocês esse livro. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar as notificações. Isso é muito, muito, muito importante para nós. Que Deus te abençoe.
E eu sou autora, né, desses livros aqui, 5 livros pela Up Books. 2 deles são livros autorais e nos outros são antologias que eu fiz participações, que é o Viagens Fantásticas pela Bíblia. Eu recomendo muito a leitura desses livros aí, Viagens Fantásticas pela Bíblia. Qualquer dia desse eu vou estar lendo. Um deles é poesia e 2 deles são contos, tá? Onde eu falo da história da menina que estava com Naamã e o outro fala sobre Adão e Eva no paraíso. Eu fiz de forma bonita e eu creio que vocês vão gostar. E o outro conto fala sobre a filha de Davi que passou ali por um estupro, né? E eu trouxe essa história como um diário, o diário da princesa de Israel. Qualquer oportunidade eu vou ler para vocês. E os outros 2, da porta de linha até a nuvem de glória, e o outro é o caminho das águas. Tá? São livros muito bacanas, o povo está comprando, tem me dado um bom feedback.